Cristo chamando, chama por ti e por mim. Telespectador do Opção para a Vida, estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 15 de outubro, hoje comemora-se o Dia do Professor. Nós parabenizamos a todos os profissionais pela passagem do seu dia. E queremos também lembrar que logo mais estaremos ouvindo no Cada Dia o reverendo Jeremias falando sobre o tema Lidando com as Tragédias da Vida. Quantas tragédias acontecem no dia a dia com cada um de nós? Umas menos, outras mais, mas sempre acontece. Assaltos, doenças de súbito que aparecem e surgem em nossas vidas, acidentes automobilísticos, roubos, enfim. A nossa vida, ela está muitas vezes acompanhada de muitas tragédias. Umas menos, outras mais, outras graves, outras não tanta. Mas Jesus nos preveniu, no mundo tereis aflições ou passareis por tribulações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Portanto, fiquemos com um Cada Dia, onde estaremos ouvindo, lidando com as tragédias da vida. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Olá, como vai? Quais lembranças a palavra tragédia traz à sua mente? Alguma vez na vida você já enfrentou alguma tragédia? Tragédias que se abatem sobre a vida das pessoas seriam obra do acaso? A palavra tragédia vem sempre associada a algum evento triste, doloroso, que aconteceu de repente na vida de alguma pessoa, ou de várias pessoas ao mesmo tempo. A verdade é que ninguém está livre de uma tragédia. De repente, do nada, acontece um fato que muda tragicamente nossas vidas. As tragédias são produtos do acaso, obras do destino, forma de purificar a vida das pessoas, ou simples falhas humanas, ou efeitos das leis da natureza? Por que Deus permite o sofrimento, a tragédia? A morte de uma pessoa idosa parece esperada e natural, mas a morte de uma criança ou de um jovem num acidente se transforma numa grande tragédia. Como explicar um acontecimento assim? Uma tragédia é marcada pela intensidade do fato, em especial quando acontece inesperadamente. Na verdade, é uma surpresa, uma triste surpresa. Débora e Dona Ruth perderam um membro da família de uma forma inesperada. Reviver esses momentos continua sendo difícil. Mesmo assim, gentilmente, elas concordaram em nos contar como tudo aconteceu. Eu tinha uma irmã gêmea, né? E quando estávamos com 23 anos de idade, ela, numa manhã, saiu de casa para fazer alguns exames e, retornando, ela pegou um ônibus e desceu num ponto próximo aqui da nossa casa. E eu tinha vindo para almoçar, já estávamos aqui, era perto de meio-dia, e aguardando ela chegar para almoçarmos todos juntos, né? E, de repente, começou uma gritaria aqui na vizinhança, uma vizinha bateu na nossa porta. Corre, corre, a Ruth, o carro pegou a Ruth. Vocês correm que tem que socorrer e tudo. Eu saí do jeito que a gente estava, eu e meu pai. Nós saí correndo, não sabia nem para onde ir, os vizinhos orientando. E aquela movimentação de gente para todo lugar aqui no bairro. E correndo, eu imaginei que ela tivesse bastante machucada. Escutei o barulho do resgate do corpo de bombeiros. E pensei, não, será que é para ela, né? Talvez
não sei. Quando eu cheguei perto, o corpo de bombeiro já fazendo os primeiros socorros, os procedimentos, não deixou a gente chegar perto, mas ela já tinha morrido ali mesmo no local. Débora e seu pai, também já falecido, seguiram até o hospital, onde eles receberam a notícia da morte de Rutinha. Um momento que, segundo Débora, foi marcado por um turbilhão de sentimentos. Como é que você vai comunicar isso para a mãe? Como que... Mas ela tá morta, assim, de repente, você não sabe não dá para filtrar o sentimento. Eu não sabia se eu chorava, eu não tinha uma reação, assim. Eu queria sair dali, eu queria ver ela, você fica desorientado. Até hoje é difícil de lidar com isso, reviver aquele sentimento, sabe? A família, que sempre foi cristã, se apegou ainda mais a Deus naquele momento e se mantém sustentada pelo Senhor até os dias de hoje. A saudade, ela vai perdurar, a gente sabia e perdura mesmo, mas hoje a gente consegue conversar com mais tranquilidade, sabendo que temos um Deus que pode todas as coisas, é Ele que nos sustenta todos os dias. É difícil, só o consolo mesmo vem de Deus, né? Se não for por Deus, eu pego minha Bíblia, eu vou ler, porque o povo fala, pode dar uma depressão, pode ser. Eu pego minha Bíblia, eu vou ler e peço a Deus sempre, estou sempre pedindo a Deus, né? Que é dele que vem o socorro, né? Essa casa é marcada pela saudade, mas sem dúvidas também é um lar marcado pelo consolo de Deus. Eu falava assim para a Débora no começo, nossa, mas por que Deus fez isso, né? Eu cuidei tanto dela, deu tanto trabalho quando era pequena, agora ela estava uma menina forte, mais forte que a Débora é. E foi morrer assim embaixo do ônibus. Aí a Débora falava para mim, mãe, todas as coisas, a gente não sabe, mas lê lá o Salmo 139, mãe. Aí eu li o Salmo e tal. É difícil, porque a gente é fraco também, né? A vida dela foi um presente de Deus para nós, né? Ela foi um presente, 23 anos de convivência que nos ensinaram muitas coisas, sabe? Eu sempre que lembro da minha irmã e bate aquela saudade, eu lembro do Salmo 139, versículo, eu acho que é o 16, que fala, né, que todos os nossos dias foram escritos e determinados antes de haver nenhum deles ainda, né? Enquanto nós éramos ainda substância ainda informe, Deus já tinha todos os nossos dias escritos e determinados. Então a vida da minha irmã tinha que ser até aquele dia, aquele momento. Superar não supera, né? Mas Deus me conformou. Não é fácil lidar com a tragédia. Lágrimas e soluços, uma dor que quase leva ao desespero. Uma tragédia que tira a motivação pela vida e leva as pessoas a questionarem muitas coisas, inclusive sobre os planos de Deus. Quem crê em Deus, acredita que Ele controla todas as coisas. O que você pensa sobre isso? Lidando com as tragédias da vida. Queremos conversar mais sobre esse assunto. Vai ser logo depois do intervalo, então continue aí. Quando a tragédia acontece e nos fere, a vida se torna miserável e sem sentido. Nossas emoções são tomadas pelo fato que nos envolve naquele momento. Nessa hora, temos a tendência de desacreditar de tudo e de todos. A palavra tragédia vem sempre associada a algum evento triste, doloroso que aconteceu de repente na vida de alguma pessoa ou de várias pessoas ao mesmo tempo. Alguma tragédia aconteceu na sua vida ou na vida de sua família? De repente, a vontade de viver desapareceu? Não é fácil aceitar as tragédias que chegam em nossas vidas. Nos sentimos tristes, impotentes diante de uma situação irreversível. Essa impotência diante dos fatos e tragédias que nos assolam deixa o nosso coração tão esmagado que não queremos pensar em mais nada. Só queremos ficar isolados de tudo e de todos dentro da nossa tristeza. E aí você pergunta para você mesmo, por que Deus permitiu isso na minha vida? Esse questionamento, ele é comum porque faz parte da natureza humana. Nós queremos saber os porquês. Isso está presente no nosso coração. E não há nada de errado nisso, porque nós queremos buscar essa compreensão. Por que chegou um diagnóstico de uma doença terminal numa família? Por que meu ente querido
que estava aqui saudável, de repente deixa de existir. Então esses questionamentos, eles estão presentes no nosso coração e eles vão surgir sempre quando formos encontrados por um momento como este. Pastor, Deus está mesmo no controle de todas as coisas? Eu creio desta maneira. A palavra de Deus é aquilo que firma os meus passos, e a palavra de Deus apresenta um Deus soberano, que não é surpreendido por nada neste mundo. A palavra de Deus apresenta um Deus onipresente, que está presente em todos os lugares, em todo o tempo, um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, e mais, um Deus onipotente, que pode todas as coisas. Se Ele controla tudo, por que Ele permite certas tragédias na vida das pessoas? Esta pergunta, ela também está presente na palavra de Deus. Eu me lembro de João, no capítulo 9, quando os discípulos, caminhando com Jesus, observaram um cego de nascença. E a condição daquele cego levava à mendicância. Então a pergunta dos discípulos é a mesma que nós fazemos. Por quê? Ele era um cego de nascença. A pergunta foi muito objetiva. Quem pecou? Isso é fruto de um pecado? Foi ele ou foram os seus pais? A resposta de Jesus, ela é muito clara. Nem foi ele e nem foram os seus pais, mas foi para que o propósito de Deus se cumprisse. Então a resposta objetiva a esta pergunta é: Deus, ele tem propósito com os sofrimentos. Quem aceita seguir a Cristo está livre das tragédias? De forma alguma. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 45, diz assim que a chuva, e quando fala da chuva, fala dos intempéries, daquilo que nós não controlamos. Ela vem sobre bons e maus. E esta é uma realidade. Seguindo a Cristo ou não, nós vamos passar por momentos que nós não controlamos. Mas a questão é, como vamos passar por estes momentos? Eu me lembro aqui dos discípulos de Jesus enfrentando um mar em revolta, ondas poderosas açoitando o barco, vento forte, quase levando a pique, e a presença de Jesus naquele barco acalmou as ondas, cessaram os ventos, e esta é a questão. De que maneira nós vamos passar por estas circunstâncias? Com a presença de Jesus ou sem a presença dele? O que o senhor diria a uma pessoa que enfrentou uma grande tragédia na vida? Em momentos de tragédia, que palavras nós podemos dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido? Jesus, olhando para a grande tragédia humana, ele não ficou simplesmente assistindo, mas a palavra de Deus nos diz que ele se compadeceu. E compadecer é padecer junto, é estar ao lado, é chorar com aqueles que choram, é colocar o ombro amigo. Então esta deve ser a nossa atitude. Interceder a Deus, pedindo para que mude aquela circunstância, e se for da vontade de Deus que assim seja, nós possamos também nos alegrar com esta pessoa por esta vitória. E se não for, nós vamos chorar junto, nós vamos estar ali ao seu lado. Não é fácil enfrentar as coisas ruins que chegam em nossa vida. Todos nós passamos por experiências assim, quando a tragédia nos atinge de maneira violenta e nos humilha, e nos leva a um ponto em que não controlamos nossas emoções. As lágrimas simplesmente despencam. Felizmente, há pessoas que nos amam e nos envolvem. Amigos que pareciam distantes se mostram chegados. Vizinhos e conhecidos se aproximam com compaixão. Nesse mundo de sofrimento, não podemos abandonar a solidariedade, o bem, a bondade. Tragédia. Seria possível superarmos a tristeza que abate o nosso coração diante de um acontecimento trágico que rouba a nossa alegria e deixa a nossa alma abatida? Lidando com as tragédias da vida. Queremos continuar com esse tema com o pastor Jeremias Pereira depois do intervalo. Então, continue aí. Olá, gente boa! Programa Cada Dia, chegando até você para lhe dizer: perto está o Senhor. E Ele faz com que o ano transborde de bondade. Essa é nossa oração por você
que está sempre conosco. Fica firme, hein? Desanima não, perto está o Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre o tema como lidar com as tragédias da vida. Viver não é fácil, viver é difícil, não é não? E de vez em quando viver machuca demais a gente. As coisas saem do controle. Aí acontecem as dores da vida, as decepções, e a gente fica desapontado, porque as tragédias da vida, elas não são só pessoais, como enfermidades, falta de dinheiro, conflito nos lares, perda de uma pessoa amada, as adversidades e as calamidades, elas envolvem ambiente macro, da política, que nós não estamos tomando conta e nem tomamos conta, envolve os ambientes das tensões entre as nações no mundo, que tem reflexo sobre nós. É esse problema aí do Zika, chikungunya, que se espalhou pelo mundo inteiro e que vem em cima da gente. Como é que a gente, agora as tragédias que nos machucam mais são aquelas nós. Caiu uma parede, furou o pneu do carro, machucou o pé do filho, a igreja não anda, não tem dinheiro para continuar isso aqui, os irmãos que mais ajudavam mudaram. Como é que a gente vai lidar com essas tragédias da vida? Dá uma olhada na Bíblia, dá uma olhadinha, vamos aqui. Salmo 42, verso 7. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Em Tessalonicenses, capítulo 4, irmãos, não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem, para não vos entristecerdes como os outros que não têm esperança. Lidando com a tragédia na vida. Morte, uma tragédia que nos ofende. Doença, tragédias que nos ofendem. Violência, situações de desmando, de roubalheira, de corrupção, que nos ofende, mesmo a gente não tendo participado, nos ofende como brasileiros. Problemas de filhos que nascem com doenças autoimunes, problemas de gente nossa que está passando doenças difíceis. Como é que lida com a situação numa igreja em que a arrecadação ia boa, estava dando para desenvolver os projetos e agora... Como é que enfrenta a vida agora que foi demitido todo mundo, parece assim que foi combinado? Como é que a gente lida com essas tensões da vida? Ora, a vida não é simples, não é não? A vida é difícil. A vida tem essas curvas e recurvas. Como é que nós lidamos com isso? Os dois textos que nós lemos diz assim: todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É como um turbilhão assim em cima da gente. E depois diz assim: estou escrevendo, irmãos, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Morreu alguém, tem dois jeitos de entristecer, como quem tem desespero e não tem esperança, e como quem tem esperança. Bom, a pergunta nossa é como é que nós vamos lidar nesses dias? Então, quero dar algumas sugestões. A primeira delas é: ponha no seu coração e na sua cabeça que a dor, a tragédia, a adversidade, ela é inevitável. Não tem vacina para dizer assim, vocês nunca vão sofrer. Tem um slogan de uma igreja aí que diz assim: venha para cá e você nunca mais vai sofrer. Não funciona, gente boa. Não funciona. Por quê?
Nós estamos no meio de um povo que vive em pecado, num diabo que quer perturbar a vida da gente. Nós não somos perfeitos, o mundo é imperfeito. Vira e mexe, dá encrenca. Não dá não? Vira e mexe, dá encrenca. Então, é inevitável. Hoje você não teve, mas chegou a notícia de um amigo, chegou a notícia agora mesmo de que uma amiga, moça amada da nossa igreja, teve uma embolia. Enquanto estou aqui falando com vocês, ela está correndo para o hospital com o marido enquanto a gente ora aqui. O desastre é inevitável. Nem sempre ele alcança você do jeito que alcança uma criança. Para uma criança, o desastre desesperador é que seu carrinho perdeu as rodas. E chora, para a gente aquilo não vale nada, mas para aquele menino é um desastre. Há mães que choram, pais que choram, gente desempregada, até o corrupto chora porque ele foi apanhado na sua corrupção. A vida não é perfeita. As dores vêm sobre nós, umas maiores. Uma família morreu 5 no acidente. Dores maiores. Como é que a gente lida com essas dores? As dores nós sabemos que elas virão, não é? Elas vêm. Como é que nós lidamos com elas? Então, quero dar algumas sugestões. A primeira delas é desenvolva forças interiores que vão te ajudar. Presta atenção. Sem essas forças interiores, o dia mal vai quebrar você. Eu quero sugerir 4 coisas para as suas forças interiores. Primeira delas, você confiar na soberania de Deus. Isso mesmo. Você entender que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o dono do universo e que nada acontece sem que passou nas suas mãos. O diabo não é maior, o mundo não é maior, os perversos não são maior, os terroristas não são maior. Jesus é Deus e Ele é que decide se passa ou se não passa. Igual a história do Jó. Deixa eu tocar no Jó, o Deus deixou. Ele não deixou, não deixou. Então segura a sua cabeça que o que lhe acontece está debaixo da luz do soberano e que ele deixou, então foi inevitável. Primeiro, recurso interno. Segundo, recurso interno. Declare seu coração que Deus o ama. Não duvide do amor de Deus por você. Não duvide. No dia mau, no dia da adversidade, quando você duvida do amor de Deus por você, sua vida quebra. Creia no Deus soberano, não duvide do amor de Deus, gaste tempo com as promessas bíblicas para elas fortalecerem seu coração. Isso é base interior. E a 4ª sugestão é que você invista na Bíblia Sagrada. Creia na soberania de Deus, creia no amor de Deus, invista na Escritura para ela te dar a base e tire tempo de oração para você arrumar isso dentro do seu coração. Essa é a força interna. Tudo que os outros falarem, eles vão bater em cima disso, isso pode segurar ou não. Se você não tiver essa força espiritual de dentro, você vai quebrar no dia da tragédia. Bom, são inevitáveis. Como reagir? Forças interiores precisam ser levantadas. Sua confiança na soberania de Deus, a certeza do amor de Deus por você, a palavra de Deus te sustentando, a oração te abençoando. Segundo nível de fortalecimento, no dia da tribulação, no dia da adversidade. Você precisa de uma rede de suporte externo. O que é uma rede de suporte interno? Você e eu precisamos de um vínculo de relacionamento que inclui familiares, amigos, irmãos da igreja. Porque no dia do drama, no dia que nossa vida quebra, nós precisamos ter essa rede de fora que eles correm e nos sustentam. Que eles correm e nos ajudam. Eles chegam perto, eles trazem comida, eles seguram os filhos, eles passam
um lenço no nosso rosto, eles nos levam para descansar um pouquinho, saem para levar tomar um banho, eles oram por nós, eles nos ajudam, eles aliviam um pouco as nossas dores, eles nos apoiam, inclusive com dinheiro. Esse sistema você precisa desenvolvendo antes do dia mau. Tem gente que fica muito estranho, fica ausente da igreja, não se dá com os parentes, não respeita todo mundo. No dia mau ele não tem ninguém, aí você está sem cobertura. O dia mau chega para todo mundo. Precisa de ter recursos internos, confiança na soberania, confiança no amor de Deus, firmeza na palavra e na oração. Precisa ter complementos e sustentação internas dessa rede de amigos, dos parentes e de irmãos na fé, que Deus vai usá-los para abençoar você. Mas você precisa pôr mais uma coisa na sua cabeça, que é buscar a consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos joga para frente, é Ele que pega a gente assim e diz, vamos, Jeremias, e pega você também, leva para frente. Ore para que o Espírito Santo console você. E uma quarta dica, arrume sua cabeça para perceber que suas dores podem ser uma bênção para ajudar quem sofre mais. Suas dores não são as piores do mundo. Toda tragédia que você passar, se você olhar ao redor, tem sempre alguém que sofre mais. Pede a Deus para que aquilo que você aprende com a sua dor, ela possa migrar para outra pessoa. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos consola em nossa tribulação, para que possamos consolar outros nas suas tribulações. Força, hein? Levante-se daí dessa tristeza, desse baixo, não é esse o lugar que o Senhor quer para você, não. Firma seus olhos no Senhor. Busque os recursos que o Senhor pôs à sua disposição. Clame o poder do Espírito Santo. Aceite a ajuda dos irmãos e dos amigos. E hoje mesmo, ligue para alguém, fale com alguém, visite alguém, dê uma palavra boa, que você verá sua dor cura enquanto você cura a dor de outros. Vamos orar? Nosso Pai do céu, nós te agradecemos, porque sabemos que na história da vida, as ondas violentas batem sobre nós. Sabemos que parece que a gente é espremido assim, como se não tivesse recurso. Então as tribulações da vida vêm sobre nós. Quero que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo, para que tenha esperança de voltar para Cristo. Nós agradecemos pelos amigos e amigas e parentes, irmãos na fé, que o Senhor põe do nosso lado nessa caminhada e que nos dias maus eles estão aí perto para nos socorrer. Mas, Senhor, livra-nos da autopiedade para que a gente possa acudir a outros que estão em situações ainda piores do que nós. Mas, acima de tudo, que venha o Espírito Santo, o nosso Consolador, para restaurar a nossa alma, fortalecer-nos e dar dias melhores. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A partir de amanhã estaremos exibindo em nosso programa mensagens que foram transmitidas pelo Dr. Genarinho durante a 19ª Conferência Missionária. Até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por